Hi everyone, this is Teacher Camila e o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto pra lá de importante na língua inglesa, que é phrasal verbs. Phrasal verbs, o pesadelo de todos os alunos de língua inglesa, não é mesmo, guys? Quem nunca sofreu com os tais dos phrasal verbs, que são tão comuns na língua inglesa e são muitos pra gente memorizar, não é verdade? E é por isso que eu preparei essa série especial sobre phrasal verbs. E eu vou dar hoje nesse vídeo a dica de 10 phrasal verbs, 10 phrasal verbs com o verbo mais famoso da língua inglesa, que é o verbo get. Quem nunca usou o verbo get na língua inglesa? É o verbo mais multiuso que a gente tem, significa tantas coisas. Então nesse vídeo eu vou trazer 10 phrasal verbs com o verbo get. Então fica aqui para você aprender. E lembre-se, guys, de se inscrever no meu canal, dar um like nesse vídeo e acionar o seu sininho para poder receber as notificações. Let's go? Guys, então o primeiro phrasal verb que eu quero trazer é com certeza o mais famoso com get. Eu tenho certeza que você conhece, que é get up. O que é get up? Significa levantar, tanto no sentido de acordar ou de você se levantar de algum local. Então vamos ao exemplo do get up. I always get up at 7 a.m. Significa eu sempre me levanto às 7 da manhã. Vamos agora para o phrasal verb number 2, get ahead, que significa progredir, ter sucesso em alguma coisa, no sentido de você crescer. E agora o exemplo. In order to get ahead in business, you need to be assertive, que significa a fim de você ter sucesso ou progredir nos negócios, você precisa ser confiante. Vamos agora ao number 3, que é o phrasal verb get along, que significa dar-se bem, se dar bem com alguém, se relacionar bem com alguém. Vamos ao exemplo. I get along with all my brothers and sisters. Significa eu me dou bem ou me relaciono bem com todos os meus irmãos e irmãs. Vamos então ao number 4 agora, guys. Get away, que significa fugir, ir embora, afastar-se. Vamos aos exemplos. The dog got away from me at the park yesterday, que significa o cachorro fugiu de mim ontem no parque. Ou então, outro exemplo, we're hoping to get away to the mountains this weekend. Significa nós esperamos, né? A gente espera conseguir dar uma fugidinha para as montanhas nesse final de semana, no sentido de você dar uma escapada, né, da cidade, do estresse, da correria e ir para algum lugar mais sossegado. Agora vamos para o phrasal verb number 5, que é get away with. Significa safar-se de alguma coisa, livrar-se de alguma coisa, no caso da culpa, se safar. E o exemplo é: My mother never found out I stole money from her purse, so I got away with it. Que significa minha mãe nunca descobriu que eu roubei ou roubava dinheiro da bolsa dela, então eu me safei. Olha que criança danada essa, né? E já falando desse phrasal verb get away with, lembra, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma série super famosa que tem a maravilhosa Viola Davis, que é uma atriz americana muito famosa, que se chama How to Get Away with Murder, que significa como se livrar da culpa. Então essa expressão get away with murder significa se livrar da culpa. É muito comum na língua inglesa também. Até porque na série ela é uma advogada muito famosa que livra todos os seus clientes da culpa de algum assassinato. Ok, guys? Guys, vamos então agora para o phrasal verb number 6, que é get around, que significa mover-se, circular-se. Então o exemplo é: The subway makes it easy to get around in New York City, que significa o metrô facilita você circular, se mover pela cidade de Nova York. Agora vamos para o number 7, guys, que é get back. Significa voltar, retornar, geralmente retornar para a posição de origem. O exemplo é: I've got to get back to New York, que significa eu preciso voltar para Nova York, ok? Vamos agora ao phrasal verb number 8. Eu acabei de falar do phrasal verb get back, significa voltar a um lugar de origem. E agora eu vou falar sobre um
parecido, que é get back to, só que tem o to depois, que significa voltar a fazer algo, ok? Então o exemplo é come on, it was just a dream, get back to sleep. Significa vamos lá, foi só um sonho, volte a dormir, ok? Vamos agora então ao exemplo number 9, que é get back together, que significa reatar, geralmente reatar um relacionamento. Esse phrasal verb, get back together, é muito famoso, principalmente em músicas em inglês, geralmente músicas de amor. Então presta atenção que você vai ouvir bastante esse phrasal verb. Então o exemplo é they got back together a few weeks ago, que significa eles reataram o relacionamento algumas semanas atrás. Vamos agora, guys, ao nosso último exemplo de phrasal verb, number 10, que é get off. Esse phrasal verb também é muito comum, que significa desembarcar, sair de um ônibus, por exemplo, avião, trem, plataforma. E o exemplo é take the subway and get off at Union Station, que poderia ser traduzido como pegue o metrô e desça na estação, exemplo, Jabaquara, vamos supor que seja essa. Então, get off seria esse significado. Guys, então essa foi a nossa série de 10 phrasal verbs, 10 phrasal verbs com o verbo get. É claro que essa série vai continuar e eu vou trazer mais exemplos de phrasal verbs bem comuns e usados na língua inglesa. Mas tem um detalhe que eu não comentei no início. Os phrasal verbs, eles são formados por duas partículas, que geralmente é um verbo e uma preposição ou um advérbio junto. E aí, quando a gente pega esse verbo e a partícula, que pode ser uma preposition, como over, up, in, ou um advérbio, e juntamos essas duas partes, eles formam uma nova palavra. Por isso, se você prestar atenção nos phrasal verbs que eu trouxe nas dicas de hoje, você vai perceber que é impossível a gente traduzir as duas palavras separadamente. Então, toma cuidado. Quando você ver um phrasal verb como get out, get off, get around, nunca tente traduzir ao pé da letra separando as palavras individualmente, porque eles são formados com palavras diferentes, ou seja, use um dictionary, um dicionário, porque o sentido é totalmente outro, ok, guys? Então espero que vocês tenham gostado e espera porque virá aí uma nova série com mais phrasal verbs para vocês. Bye bye, take care and see you in our next video.